Vou convidar você a orar mais uma vez, pode ser? Então feche seus olhos e vamos falar com o Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque nesta noite o Senhor nos trouxe a este lugar de adoração, de consagração, para ouvirmos a voz do Senhor, para entendermos os planos que o Senhor tem para nós e que possamos compreender esta mensagem, que ela seja um recado do céu para a nossa vida e que o Senhor nos abrace com o teu poder, para sairmos daqui com decisões tomadas ao teu lado. Que o Senhor fale ao nosso coração, é a minha oração, e ela vai assinada em nome de Jesus, amém? Amém e amém, amém. Quero trabalhar hoje com vocês, amigos, o tema as portas que Deus abre. E eu tenho certeza que você, em muitos momentos da vida, já entendeu que Deus abriu algumas portas e também fechou algumas portas. E nós precisamos louvar a Deus pelas portas que Deus abre e também louvar a Deus pelas portas que Deus fecha. Porque portas que Deus fecha também são livramentos de Deus, é ou não é? E muitas vezes você está vivendo hoje coisas boas porque em algum momento Deus precisou fechar algumas portas que você não entendeu. E esse tema também vai nos levar sobre isso. Mas eu quero aplicar este tema e trabalhar este tema baseado em um livro específico da Bíblia, que é o livro do Apocalipse. Eu acho que a gente precisa compreender mais acerca deste livro. Na verdade, nunca foi um tempo tão importante para a Igreja de Deus conhecer o livro de Daniel e Apocalipse. Precisamos fortalecer o nosso coração e estudar. Tem muitas, se você for lá na CPB e digitar lá Apocalipse, vai ter muitos materiais de boa qualidade, que você vai conseguir aprender sobre Cristo, sobre essa temática que é muito importante para a gente. O livro de Daniel também, que é o meu livro favorito da Bíblia. Por que eu digo isso? Porque vivemos momentos proféticos. Querida igreja, o que tem acontecido no mundo já estava profetizado por Deus. Quem conhece a palavra não está sendo pego de surpresa. Mas assusta, é ou não é? Assusta. A gente sai de uma guerra entre outra, a gente parece que não vai acabar nunca, parece que está no... O que está acontecendo com o mundo? A palavra de Deus nos responde, a gente precisa estar fortalecido nisso. Estou preparando uma série aí sobre o livro do Apocalipse. Deus quiser, em breve vou poder estudar com vocês com mais detalhes. Mas enquanto isso, vamos fazer alguns spoilers aqui, dentro dessa temática que eu gosto tanto. As portas que Deus abre, vamos lá em Apocalipse. Vou ler alguns textos, vamos começar em Apocalipse capítulo 1. Deixa eu ler 2 versículos aqui em Apocalipse capítulo 1 e vou contextualizar como trabalharemos esta temática. Pastor, eu não gosto do Apocalipse. Tem gente que tem medo, né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi um sermão sobre Apocalipse, o pregador na minha igreja pregou tanto sobre perseguição, sobre marca, sobre besta que sobe do mar, besta que sobe da terra, besta que sobe do abismo, que eu fiquei 2 dias sem dormir, tendo pesadelos. Porque tem gente que leva para esse lado, mas eu costumo dizer que é o evangelho do Apocalipse, porque aqui é a revelação, é aquilo que Deus gostaria de revelar. É claro que está numa linguagem simbólica, porque senão nós nem teríamos hoje, porque fala de gente muito poderosa esse livro. Mas ele é muito importante. Não é um livro para ser lido também, é um livro para ser estudado. Se você não parar para estudar, você não vai entender. E é assim que é bom, porque a gente vai conseguir aprofundar e entender que tem muita coisa. Você vai estudar 10 vezes o livro do Apocalipse e não vai entender tudo. E a palavra de Deus vai se renovando. Apocalipse 1, verso 3, no comecinho do livro, diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Uma bênção tripla: bem-aventurados aquele que lê, bem-aventurado aquele que ouve e bem-aventurado aquele que guarda. Então você precisa ler com seus olhos, abrir a palavra, ver aquilo que está sendo escrito, entender o que está em cada uma das linhas. Você precisa ouvir aquilo que Deus está falando. E muitas vezes você não consegue parar para conseguir ler, mas tem outras ferramentas e Deus vai fazer com que a sua fé cresça ouvindo a palavra de Deus. Mas principalmente não basta ler nem ouvir. Se você ler e ouvir e não guardar, não vai fazer efeito nenhum. E Deus quer que você guarde isso no coração. Agora, quando chegamos no versículo 10 do primeiro capítulo, nós temos aqui Deus, Cristo se revelando a João. Deixa eu tentar explicar isso aqui. O livro do Apocalipse foi escrito ali pelo volta do ano 90, vamos dizer assim. E João, que foi um discípulo amado de Jesus, um discípulo que Jesus amava de todo o seu coração, estava há mais de 60 anos sem ver Jesus, né? Jesus tinha morrido, ressuscitado, subido ao céu,
E João, que era esse discípulo que amava tanto a Cristo, não o via há muito tempo. E agora aparece Jesus para ele, só que ele nem reconhece a princípio, porque Jesus está glorificado, não está, já está com a sua característica celestial. Ele só reconhece, isso aqui é maravilhoso, depois você lê com calma o capítulo 1, porque João só reconhece que é Jesus quando ele cai no chão, pelo tamanho da glória de Deus manifestado. Jesus aparece para ele, e ele está na ilha de Patmos, e ele cai no chão, e aí Cristo estende a mão para poder levantá-lo. Esse é o momento exato no capítulo 1, quando João reconhece que é Jesus. Possivelmente, o texto não fala, mas possivelmente quando Jesus estende a mão, e isso está descrito, quando Jesus estende a mão, João deve ter olhado e visto o quê? Visto o quê? As marcas de Cristo. Ele falou: esse é o meu mestre, esse que está aí vestido com as suas roupas brancas, com seus olhos de fogo, com as suas características celestiais, é o Jesus que morreu pela minha vida. E aí quando Cristo começa a conversar com ele, se apresenta, nós encontramos aqui no versículo 10 um texto interessante. Diz assim: achei-me no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor, de acordo com a palavra de Deus, é o santo sábado de Deus. Achei-me no Espírito no sábado, e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, dizendo: escreva no livro o que você vê, e mande-a isso que você escreveu para 7 igrejas: igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Veja, o livro de Apocalipse começa com um pedido de Deus: olha, você vai receber mensagens muito importantes, e eu vou apresentar para você alguns escritos, algumas cartas, e você deve encaminhar essas cartas para essas igrejas, para 7 igrejas, e essas igrejas vão ter representações importantes para a gente. As 7 igrejas, pela qual as 7 cartas foram enviadas, precisam ser entendidas. O meu objetivo hoje é entender a temática das portas de Deus baseado nas 7 igrejas. Só para você ter uma ideia, são as 7 igrejas, quando elas foram citadas no texto lá de Apocalipse capítulo 1, ela mostra, deixa eu voltar aqui, quando elas são citadas lá naquele texto, deixa eu ver, está aqui, ó, começa com, João está aqui na ilha de Patmos, e aí ele vai aqui para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatira, para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Faz como se fosse aqui quase um círculo fechado de igrejas, de características de igrejas, pelo qual essa mensagem deveria chegar. Agora preste bem atenção. Quando ele fala sobre as igrejas do livro do Apocalipse, precisamos ter algumas coisas em mente. Primeiro, olha aqui, as 7 cartas enviadas à igreja, que são os primeiros capítulos do livro do Apocalipse, são cartas muito profundas. Não dá, uma leitura superficial das cartas não consegue absorver tudo que a carta apresenta. Está dando para entender, amigos? Estou fazendo em meio modo aula aqui, tá? Então espero que fique claro. Mas eu preciso entender que essas cartas têm 3 dimensões. A primeira, ela tem uma dimensão histórica. As cartas para as 7 igrejas do Apocalipse, as cartas que João viu em visão e Deus pede para que envie as igrejas, são históricas. Por quê? Porque existiam essas 7 igrejas. Eram 7 igrejas reais. Cada uma delas tinha a sua característica, e as cartas eram direcionadas diretamente para elas. E a gente precisa pensar, quando a gente lê a carta, que não é uma carta especificamente para a igreja Botafogo no Rio de Janeiro. É uma carta escrita para aquela igreja, que para características daquela igreja estava vivendo naquele momento. Cartas que serviam para eles e que tinham que ser olhadas pelo olhar deles. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é uma dimensão profética, porque o livro do Apocalipse, ele é um resumo histórico das épocas, desde a época da morte de Jesus até o segunda volta de Jesus. Então, essas igrejas representariam profeticamente períodos da história, períodos proféticos, que iriam acontecer desde a época que João estava escrevendo até Jesus voltar. E essas igrejas representavam, características da igreja representavam períodos de tempo. Esse é o segundo ponto. Mas a terceira dimensão, amigos, e é isso que eu quero chamar a sua atenção hoje, é a dimensão pessoal da carta. Então veja, João escreveu a carta, enviou para as igrejas entenderam naquilo que elas precisavam naquele momento, tem a sua dimensão profética, a maneira como ela deve ser entendida. Mas também, quando você lê a carta, você precisa entender: Deus quer falar comigo.
Então, quando eu pego as cartas que Deus enviou à igreja, e se eu hoje sou a igreja de Deus, eu preciso ler em cada uma dessas cartas o que Deus quer dizer comigo. Quais são a estrutura básica das 7 cartas do Apocalipse? Elas têm uma apresentação de Jesus, quem é Jesus, como ele se apresenta. Ela tem um elogio à igreja, ela tem uma reprovação à igreja, ela tem um conselho para a igreja, ela tem uma promessa para a igreja. Pastor, por que isso é importante? Preste bem atenção. Essa importância ela tem e vai ter uma aplicação para nós. Então vamos lá, deixa eu ver se você entendeu. Quantas igrejas? 7. Cada uma delas precisam ser estudadas em 3 dimensões. Quais são elas? Histórica, profética e pessoal. Você tem que sair daqui pelo menos sabendo isso, tá, irmãos? Não me faça passar vergonha. Histórica, profética e pessoal. Então, quando você lê a carta, você precisa ter isso no seu coração. E aí você tem algumas características dessa carta. E algumas mudam, mas a maioria mantém essa estrutura. Eu não vou conseguir hoje, por causa do tempo, estudar as 7 cartas com você, claro. Mas eu separei aqui das 7 cartas, eu escolhi 3. E gostaria de brevemente tirar algumas lições dessas 3 cartas. E vou mostrar depois para você por que escolhi essas 3 cartas, essas 3 igrejas, para que a gente possa compreender. A primeira carta que quero estudar com você hoje é a igreja de Esmirna. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 8 até o versículo 11. Não vai ter na tela, então você tem que acompanhar aí na sua Bíblia, por favor. Apocalipse 2. Estarei lendo aqui na Nova Almeida Atualizada. Apocalipse capítulo 2, versículo 8 ao versículo 11. A carta à igreja da Esmirna é qual carta? Primeira, segunda, terceira, qual? Segunda carta. Já teve a carta à igreja de Éfeso e agora nós chegamos à igreja de Esmirna. A palavra Esmirna vem de mirra. Você lembra de mirra? O que era mirra? Mirra era um perfume. Quem ganhou mirra de presente? Jesus, quando nasceu. Era um perfume adocicado. Você gosta de perfume adocicado? Ou te enjoa um pouco. Mas mirra tinha essa característica. A palavra mirra é um perfume adocicado. Essa era a característica desta igreja. Mas Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a 11, apresenta alguns pontos da igreja de Esmirna. Deixa eu ler o texto para você. Diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, verso 8. Essas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Aqui é uma apresentação de quem? De Jesus. Verso 9. Conheço a tribulação pela qual você está passando. Conheço a sua pobreza. Mas não se esqueça, você é rico. E a blasfêmia dos que se consideram judeus e não são, sendo, isso sim, sinagogas de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Mas seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Olha para mim. Você acabou de ler uma carta que Deus pediu para que fosse enviada a uma igreja. Se Deus entrega um recado para uma igreja, esse recado é importante, sim ou não? Você precisa entender esse recado? Porque se você recebe a mensagem no celular e recebe a notificação, tem notificações que você olha e fala assim, essa aqui dá para ver depois, não tem não? E tem outros que você olha e fala, não, é meu marido, é minha esposa, é meu filho. Você para e lê na hora, é ou não é? Porque é importante. Agora, se imagina que você recebe a notificação, está lá, Deus. Você lê na hora? Na hora? Ou vai ler depois? Na hora, porque é Deus falando com você. Então, a carta era um recado de Deus para você. Só que, vamos ver se você entendeu. Quando você pegou a carta e você acabou de ler a carta, certo? Para você entender o que está escrito nessa carta, você tem que entender em 3 dimensões. Quais são elas? Histórica, profética e pessoal. Então vamos lá. Histórica. Essa carta foi escrita para uma igreja que existia. E essa igreja que existia, a igreja de Esmirna, era uma igreja que estava passando por um período de prova muito grande. Por quê? Preste atenção.
Qual era a prova que eles estavam passando? Naquele tempo, o Império Romano, que era o império que dominava, teve um imperador que ele decidiu se autodeclarar Deus. Ele disse que ele era Dominus et Deus, Senhor e Deus. E as pessoas tinham nas suas regiões, então existiam os templos aos deuses pagãos, principalmente aos astros, Júpiter, Saturno, e eles começavam a colocar figuras, estátuas do próprio imperador para que as pessoas pudessem adorar. Pelo menos uma vez por ano, todas as pessoas das cidades tinham que ir até o templo no dia do aniversário do imperador para levar uma oferta de incenso ao imperador. A cidade de Esmirna era uma cidade rica, que dependia do comércio e dependia de liberdade para poder trabalhar. E essa cidade de Esmirna acabou que se cedeu a essa pressão do imperador, porque tinha benefícios por fazer isso. Mas existia um povo nessa cidade que não fazia isso. Que povo que era? A igreja, os cristãos, que eles não iam ao templo para poder passar por essa situação. E o imperador ficou sabendo que existia em Esmirna e em outras regiões, e aonde tinha aquelas igrejas naquele tempo, pessoas que não adoravam o imperador. E interessante, naquele tempo o cristianismo ainda não era considerado uma religião. Eles eram considerados, pelo contrário, uma seita. Os templos pagãos eram religião, o judaísmo era religião, mas o cristianismo não. Ainda era um grupo que estava tentando ganhar força, apesar de estar crescendo rapidamente. Mas quando eles não obedeceram o imperador e não se curvaram perante as estátuas do imperador, eles passaram a enfrentar muitos dilemas e tiveram que passar por isso, a ponto de o império começar a criar algumas mentiras, algumas fake news contra os cristãos, para poder perseguir. Só para você ter uma ideia, estou fazendo uma aplicação histórica. Algumas acusações que o império lançava contra os cristãos naquela época. Por exemplo, eles diziam que os cristãos praticavam canibalismo. Como assim? Porque Jesus ensinou que eles deveriam comer do corpo e do sangue de Cristo na Santa Ceia. Eles diziam que os cristãos faziam celebrações de libertinagem entre irmãos, porque chamavam um ao outro de irmãos. Outros diziam que os cristãos eram ateus, pois o Deus que eles criam era invisível. Eles também diziam que os cristãos eram desleais ao imperador. E outros diziam até que os cristãos eram incendiários, porque ensinavam que o mundo iria acabar com fogo. Então eles pegavam vários dos ensinamentos dos próprios cristãos para poder criar algumas situações de acusação contra o povo de Deus. E por causa disso, muitos cristãos, acabaram que passaram por muitos dilemas e foram mortos. Para vocês terem uma ideia, só um parênteses aqui, quando o Coliseu Romano foi construído, lembre-se, no ano 70, Jerusalém foi destruída, muitos judeus foram escravizados pelo imperador, e muitos dos judeus foram levados para construir o Coliseu. E quando o Coliseu foi inaugurado, no período de inauguração do Coliseu, foram mortos mais de 10 mil animais no Coliseu Romano e mais de 5 mil cristãos. Só para você ter uma ideia do período que existia naquele tempo, das lutas que eles enfrentavam. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Olha aqui. Quando Deus escreve a carta para esta igreja, essa igreja era uma igreja fiel, sim ou não? Sim ou não? Sim. E se era uma igreja fiel, o que essa igreja esperava que Deus dissesse? Olha, vai ficar tudo bem. Olha, eu estou cuidando de você. Olha, vocês vão ser protegidos. Nenhum mal vai suceder a vocês. Talvez era essa a expectativa que eles tinham ao receber a notícia que Deus tinha enviado uma carta para eles. Mas Cristo não falou isso. Quer ver algumas palavras que apareceram no texto que você leu? No texto que você leu apareceu palavras como tribulação, pobreza, blasfêmia, sofrimento, lançados em prisão, postos à prova, morte. São palavras que trazem preocupação, é ou não é? Você olha para palavras como essa e fala assim, por que Deus falou esse tipo de palavra para o povo, para uma igreja que estava sofrendo tanto? Porque Deus não tinha como fantasiar as lutas que eles iriam enfrentar por ser cristãos, aconteceriam. Infelizmente teriam perseguições. E é claro, amigos, e eu gostaria muito de poder chegar para você aqui, e assim como alguns líderes religiosos que não são
corretos com a palavra e poder falar assim: olha, se você servir a Deus, você vai ficar rico. Se você servir a Deus, você não vai ficar doente. Se você servir a Deus, seu casamento vai ser uma bênção. Se você servir a Deus, seus filhos sempre serão obedientes. Nunca vai faltar nada para você. E eu sei que muitas vezes a gente escuta isso, mas não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que enquanto nós vivermos neste mundo, enfrentaremos tribulações. É ou não é? É triste, mas é verdade. Só que na mesma carta em que Deus manda para a igreja de Esmirna e diz: olha, vocês passarão por tribulação, por pobreza, por blasfêmia, por sofrimento, lançados em prisão, alguns serão mortos. Nessa mesma carta aparece Jesus e leva para eles esperança. E algumas palavras que também tem nessa mesma carta, Jesus fala com a igreja. É a voz de Cristo falando. E sabe o que Cristo diz? Ele diz assim: eu conheço as suas lutas. E isso aqui é muito legal. Olha aqui para mim um pouquinho. Cristo, quando olha para a igreja de Esmirna, uma igreja que estava sofrendo por ser fiel a Deus, Ele está dizendo assim: olha, eu entendo você. Eu entendo você porque eu passo o que você passa. Eu entendo você porque tudo que você sofre, eu também sofri. As dores que você sente, eu também passei. Eu também fui morto para me manter fiel aos propósitos de Deus. E é esse mesmo Cristo que diz: eu te conheço, eu sei as lágrimas que você sofre. Ele diz: não tenha medo, continue fiel, tem uma coroa da vida esperada para você. Você será um vencedor, você não sofrerá o dano da segunda morte. Amigos, no mesmo texto que apresenta o sofrimento que infelizmente iria assolar esta igreja, nesse mesmo texto aparece esperança. Deus dizendo assim: olha, eu sei que está difícil, eu sei que você está sofrendo, mas igreja, continue, permaneça, porque eu te conheço, e se você for um vencedor, você não sofrerá o dano da segunda morte, eu estarei com vocês. Eu gosto disso. Eu sei que a gente precisa entender que a nossa fidelidade deve ser maior do que qualquer coisa. Nós somos fiéis ao Senhor, mas entender que também ser fiel a Deus tem seu preço, tem as suas lutas, mas que as promessas que Deus faz compensa as lutas que nós enfrentamos. E isso aqui precisa ficar claro para a gente. A igreja de Esmirna, então, historicamente enfrentava muitos dilemas, mas Cristo quis trazer palavras de esperança. Mas profeticamente, nós entendemos que a igreja de Esmirna era do período do ano 100 ao ano 313. O ano 313 foi o período em que o Constantino se converteu, quando a igreja cristã se tornou a religião oficial do Império Romano. Nós entendemos que a apresentação de Jesus neste capítulo, nessa carta, é que Ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu. Uma igreja que iria enfrentar tantos dilemas, tantas lutas espirituais, uma igreja que muitas pessoas morreriam por causa do Evangelho. Cristo diz assim: eu sou aquele que morreu, mas que reviveu. E se eu revivi, mesmo que você morra, você viverá. É esse Cristo que é apresentado. Qual característica de Jesus que essa igreja precisava? É esse Cristo que entende as suas dores. Qual é o elogio que faz para a igreja? Tu és rico. E qual é a reprovação? Não há. Apenas 2 igrejas não têm reprovação nenhuma. Uma delas é a igreja de Esmirna. E aí Cristo faz um conselho: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E a promessa é que ao vencedor ele não sofrerá o dano da segunda morte. A aplicação histórica, a aplicação profética e a aplicação pessoal. Pastor, que aplicação pessoal? Olha para mim. Eu estou falando para alguém que tem enfrentado dilemas para tentar ser fiel a Deus. Eu sei que você em alguns momentos já perguntou: por que, Senhor? Eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero seguir os seus princípios. Mas parece que para mim, que serve o Senhor, é mais difícil. Parece que para mim a situação fica mais complexa, mais complicada. Eu sei, amigos, mas é para você que Cristo diz: eu te conheço. Seja fiel, permaneça assim até a morte, e você receberá a coroa da vida. Vamos lá para a segunda igreja. Ficou clara a primeira igreja, amigos? Ficou mais fácil de entender nesse aspecto? Nessas 3 dimensões de entendimento? Espero que sim.
Vamos lá, para a segunda igreja. A segunda igreja é a igreja da Filadélfia. Igreja de Filadélfia. Igreja de Filadélfia, a palavra Filadélfia significa amor fraternal. Filadélfia, de Filéu, amor fraternal. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. Essa é qual igreja? Filadélfia, tá? Mas qual o número da igreja, né? Sexta igreja. Sexta igreja. Então vamos lá, igreja da Filadélfia. Olha o que diz sobre a igreja da Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra, e você não negou o meu nome. Eis que eu farei com que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que farei com que você venha até você, prostre-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. E eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda a parte do meu Deus, e o meu novo nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é mais uma igreja que também foi uma igreja extremamente abençoada pelo Senhor. A igreja de Filadélfia, de fato, vivia grande amor fraternal. Os nomes da igreja também tinham representações às características da igreja. Mas um ponto principal do texto que você leu, se você fosse resumir aí em alguns pontos esse capítulo, essa carta, vamos lá para a nossa dimensão histórica desta carta de Filadélfia. Como é que conseguimos compreender? Primeiro, a carta começa dizendo que Cristo, ele tem a chave de Davi. Chave de Davi. Essa expressão chave de Davi é uma profecia do livro de Isaías. Isaías 22, 22, usando uma referência daquele que guardava a chave do rei, ele diz assim: porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Aqui está a mesma referência de Isaías 22, 22, é a referência que é apresentada em Apocalipse, nessa carta. Por quê? O que é essa chave de Davi? Sabe no hotel, que você recebe uma chave para entrar no seu quarto, mas o dono do hotel tem uma chave que abre todas as portas. Como é que chama essa chave? Chave mestra. O que está dizendo o texto é que Cristo tem a chave mestra. Ou seja, ele tem acesso a portas que só ele pode abrir. E ele consegue abrir qualquer porta que quiser. Mas o texto também diz que pelo poder, a chave que abre a porta mostra o poder, o tamanho da dimensão de Deus. Ele também fecha portas. O que é essa porta que se abre ou que se fecha? Eu posso dizer que historicamente, o que Cristo estava dizendo para aquela igreja é que era Deus que daria àquela igreja oportunidades. Veja, a igreja de Filadélfia também era uma igreja perseguida pelo mesmo motivo da igreja de Esmirna. Também não queria se adorar perante o imperador e sofria consequências por causa disso. Mas Cristo está dizendo assim: mas mesmo em meio a essa perseguição, acredite, eu tenho portas que eu posso abrir para você, e serão oportunidades que transformarão a sua vida, igreja. O que Deus está dizendo aqui é: eu controlo as oportunidades também, e eu vou abrir portas, e vou fechar portas, e vale a pena para você aproveitar a chance que eu estou dando. E eu acredito muito nas oportunidades de Deus, e eu acredito que Deus coloca em nossa vida portas que se abrem em momentos específicos e fecha portas em momentos específicos para nos ajudar. É claro que nós somos livres para decidir entrar pela porta ou não, mas Deus vai nos dar essas portas. E é interessante, e tem momentos que você vai ter que escolher. E é fácil quando você tem que escolher entre uma coisa boa e uma coisa ruim, é ou não é? É fácil. O problema é quando você tem que escolher entre duas coisas boas.
Isso aqui é bom, isso aqui também. E agora, o que eu vou escolher? Mas tem um pior, que é quando você tem que escolher entre duas coisas ruins. Isso aí é pior. Mas nesse mundo a gente vai ter que fazer escolhas, e existem oportunidades. E mostra que Deus tem o controle dessas oportunidades. Mas na verdade, o que estava dizendo também para aquela igreja era que Cristo, Ele é esta oportunidade, este acesso ao céu, esta porta celestial que Deus estava abrindo, aconteceu através do ministério de Jesus. E agora que Jesus estava no santuário celestial, Ele era essa ponte, essa linha de ligação, essa condição de chegar a Deus, que até então não era fechada, não era permitida. E agora Cristo apresenta isso e dá acesso àqueles que servem a Deus. Profeticamente, a igreja da Filadélfia representa um período ali do ano 1798, quando termina a supremacia papal, e vai até 1844, quando Cristo continua o seu ministério sacerdotal agora no Santo dos Santos. Ali Jesus é apresentado como aquele que tem a chave de Davi. O elogio que essa igreja recebe é: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A reprovação para essa igreja não tem. O conselho que Deus dá para a igreja de Filadélfia é: venha sem devora, mas conserva o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa, para que ninguém tire de você aquilo que você lutou para conquistar. E a promessa é: ao vencedor farei coluna no santuário e gravarei sobre ele o nome de Deus. São promessas. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui entre nós. Entre a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, o que é o ponto em comum? As duas igrejas não têm reprovação. São as únicas. São igrejas que foram períodos da história. Desde 1798 até 1944, Deus levantou um povo, levantou pessoas que tinham desejo de estudar a palavra com todo o coração, de buscar mais o Senhor, de entender as suas ligações, de entender a maneira como Ele age. E essa igreja de fato estava vivendo isso. E eu chego na última igreja que eu quero estudar com vocês essa noite. Já falei de Esmirna, igreja sofredora. Já falei de Laodiceia, igreja de oportunidade, de Filadélfia, igreja de oportunidades. Mas agora eu quero falar de Laodiceia. Laodiceia é a igreja que o nome significa povo julgado, povo que passa por julgamento. Olha o que diz Apocalipse 3, versículo 14 a 22. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 e 22. Vamos lá, para a última igreja. Apocalipse 3, 14. Diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, ou o Senhor da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Porque eu repreendo e disciplino a todos aqueles que eu amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A igreja de Laodiceia daria mais um outro sermão só sobre esta igreja. Aplicação histórica: era um povo, uma igreja de uma cidade que se considerava autossuficiente. Interessante. A cidade de Laodiceia, para você ter uma ideia, ela sofreu um terremoto no ano 60. Todas as regiões, ali onde estão as igrejas, é onde hoje é a Turquia, né? Região da Turquia. Aquela região que onde hoje é a Turquia, as cidades que foram atingidas receberam ajuda financeira de Roma. A única cidade que rejeitou a ajuda de Roma foi Laodiceia, porque disse assim: eu não quero ajuda sua.
teve essa ousadia de não aceitar a ajuda do governo? Porque ela quis construir com recursos próprios. E foi reedificada com recursos próprios, sem auxílio do governo romano. A principal característica da cidade era o seu comércio, as atividades bancárias. Era uma cidade que passava muito dinheiro. E principalmente, o que eles mais ganhavam recursos era a fabricação de uma lã preta, escura, mas era muito macia, lustrosa e muito cara, que eles vendiam ali. Eles também tinham uma escola de medicina naquela cidade, e fabricava nessa escola de medicina um colírio com ingredientes locais que eram muito importantes para a medicina naquela época. E por fim, eles tinham ali o arqueoduto que conduzia uma água quente das colinas até o sul da cidade. Esta foto aqui que eu coloquei para vocês, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Isso aqui foram das ruínas que encontraram da cidade de Laodiceia. Eles encontraram um pouco dos canos de pedra que faziam esse arqueoduto, que trazia água até a cidade. Só que essa água, ela brotava nas colinas muito quente, termais. Só que quando ela entrava nos canos de pedra, que são mais frios, ela ficava o quê? Mornas. Então quando elas chegavam na cidade, elas ficavam impróprias para consumo humano, mas elas eram muito apreciadas para banhos termais, porque eram águas morninhas. Mas para beber, bebia, dava ânsia de vômito. Pois era assim, e usando essas características, que Cristo falou a esta igreja. Uma igreja que infelizmente era morna, que não tinha força. Interessante que para esta igreja, Cristo manda eles comprarem ouro, comprarem vestes brancas e comprar o colírio. A cidade que se orgulhava do seu serviço bancário, onde tinha ouros nos seus cofres. A cidade que se orgulhava dos tecidos que fazia. E a cidade que tinha uma grande escola de medicina, que fazia um colírio maravilhoso, precisava agora comprar ouro, vestes brancas e colírio das mãos de Cristo. O livro Testemunhos Seletos diz que o ouro é fé e amor. As vestes brancas são a justiça de Cristo. E o colírio é aquele discernimento espiritual que vos habilitará a reconhecer as ciladas de Satanás e evitá-las, a descobrir o pecado e aborrecê-lo, a ver a verdade e obedecer-lhe. Interessante de conseguir receber das mãos de Deus para aquilo que elas mais orgulhavam. Na verdade, os seus maiores orgulhos eram as suas maiores ruínas. Enquanto elas se achavam suficiente, elas estavam caindo. A tristeza e a aplicação pessoal é que esta igreja nos representa. Nós somos assim. A igreja de Laodiceia começou em 1844 e é a característica da igreja até a volta de Jesus. Jesus apresenta-se para aquela igreja como Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira, é o Senhor da criação. Mas essa é a única igreja das 7 que não tem nenhum elogio. Cristo não achou nada para elogiar. Isso é motivo de muita preocupação. E reprovou, dizendo que essa igreja era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E diz que precisa comprar ouro, vestes brancas e colírio. E na verdade ele diz assim: eu repreendo a quem eu amo. Se eu estou repreendendo vocês, é para que vocês deem tempo de vocês acordarem. Vocês estão em Laodiceia, mas vocês não precisam ter o espírito laodiceiano. Vocês podem acordar enquanto é tempo para conseguir enxergar. E eu repreendo para que vocês enxerguem. E a promessa: ao vencedor farei sentar comigo no meu trono. Ao vencedor poderá experimentar a alegria de ser participante do juízo de Deus. Quero terminar com 3 lições. Vou ser bem pontuais nelas. E quero usar as lições baseados nas 3 vezes que a palavra porta aparece nesses primeiros capítulos de Apocalipse. Portas são as palavras mais repetidas nesse começo, uma das mais repetidas, e apresenta algumas características para nós. A primeira vez que encontramos a palavra porta está lá no capítulo 3, que diz que as portas que Deus abre, ninguém fecha. Talvez você já escutou essa frase ao pensar sobre oportunidades de emprego, oportunidades financeiras,
oportunidades familiares, sentimentais, promoções. Eu acredito sim que Deus abre oportunidades em todas as áreas da tua vida. Eu creio nisso. Mas quando aparece a palavra porta aberta na Bíblia, geralmente tem referências a oportunidades missionárias. As portas que Deus mais quer abrir para você são as portas em que você será mais útil para salvar. E amigos, eu orei muito por essa mensagem, porque eu queria muito que você, como minha igreja, entendesse isso. Amigos, Deus, Ele quer o seu melhor sempre. Ele é seu Pai, Ele te ama. Mas Ele sabe que este mundo está fadado à destruição. Então o que Ele mais quer de você é como que você pode ser útil para a causa dEle, para que os filhos dEle que se perderam possam ser resgatados pelo Senhor. Então o que Deus mais quer fazer é dar oportunidades para que você seja uma bênção para o reino. Porque se o seu carro novo salvar, louvado seja Deus. Agora, se o seu carro novo te levar para o inferno, para quê? Se a sua conta bancária é o seu motivo de orgulho, porque ela está enorme, mas se pessoas que estão ao seu redor não estão sendo salvas, o que está acontecendo? Amigos, lá em Colossenses capítulo 4, versículo 3, Paulo ele faz um clamor a essa igreja, diz assim: ao mesmo tempo orem por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Paulo dizendo assim: olha, eu estou na cadeia, mas o meu desejo era estar aí fora, para poder pregar desse Jesus que eu amo. Mas vocês que não estão presos, abram e aproveite as oportunidades para representar de Jesus, e ore para que Deus abra portas para que você fale de Deus. Igreja querida, quando você entender que a sua oração, Senhor, me dê oportunidades missionárias, será ouvida imediatamente por Deus, a sua vida será transformada. Porque se você orar agora: Senhor, me dê uma oportunidade missionária, você indo para casa você vai encontrar uma, amanhã tu vai ter outra. Porque Deus dá oportunidades para aqueles que estão disponíveis para entrar na porta que Deus abriu. E amigos, é transformador. Quando você senta ao lado de alguém no ônibus e entende que Deus colocou aquela pessoa ali para que de alguma maneira você deixe pelo menos um pouquinho do perfume de Jesus ao lado dela. Que você não entrou num táxi à toa, que você não entrou num Uber à toa, que você não foi num consultório à toa, que de alguma maneira você precisa representar Jesus. Essas são portas que Deus quer abrir. Essas são as portas mais lindas que Deus quer abrir. Pastor, Deus pode abrir outras, Deus pode abrir todas, Ele tem a chave mestra. Mas não esqueça que Ele só vai abrir porta se Ele vê nesta porta uma oportunidade de te salvar e de salvar o irmão que Deus colocou no teu caminho. Você entendeu isso? Segunda porta está lá no capítulo 3, versículo 20. E Apocalipse 3, 20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Tenho certeza que você já ouviu esse texto, sempre em apelos evangelísticos. Cristo está à porta do coração, e Ele bate a porta do coração para que você entre. E eu posso fazer a aplicação deste texto para essa causa, mas na verdade Cristo está falando isso para quem? Para quem? Para a igreja. Era a igreja de Laodiceia que precisava entender que Cristo está à porta. Isso é coisa boa ou coisa ruim? Bom ou ruim? Amigos, isso aqui é bom e ruim. É bom porque Cristo continua batendo a porta, mas é muito ruim porque se Ele bate na porta é porque Ele está onde? Do lado de fora. Amigos, até quando Ele vai ficar do lado de fora do povo de Deus? Não pode. A igreja precisa ser conduzida pelo povo do Senhor, pelo Senhor. E Ele continua insistindo: meus filhos, vocês vão estar mortos, vocês estão mornos, vocês acham que são suficientes, mas vocês não têm nada, vocês precisam entender que vocês dependem de mim, mas eu estou à porta e bato, eu espero a oportunidade de entrar na tua vida, e eu vou fazer um banquete para você.
E Ele quer estender a mesa e fazer com que todos os seus filhos sentem em volta dela e coma do pão que Ele fez. Mas Ele ainda chama para que a sua igreja, o seu povo, o povo que diz que leva o nome de Deus, possa aceitá-lo na sua vida. E por último, e esse eu faço questão de ler com você, Apocalipse capítulo 4, o último versículo de hoje. Apocalipse 4, versículo 1, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta, aonde? No céu. Deixa eu ver se você entendeu. Deus é aquele que tem a chave de Davi, a chave mestra que abre todas as portas. A porta que Deus abre, ninguém. A porta que Deus fecha, ninguém. E se você aproveitar as oportunidades, Ele vai levar você para viver coisas que você nunca imaginou. Não sei se você entendeu, mas Ele continua batendo a porta, e isso é ótimo. Mas Ele sonha com um dia em que Ele vai poder estar aí dentro da tua vida, do nosso coração, para habitar em nós. Mas se você aproveitar as oportunidades, se você abrir a porta da tua vida, já existe uma porta aberta no céu, e Ele está ansioso para receber você por esta porta. Essa porta está aberta para você hoje. Até quando você vai rejeitar as oportunidades de Deus para viver os sonhos dEle, para viver os propósitos dEle? João capítulo 10, o mesmo João do Apocalipse diz: Cristo é a porta. Porque Cristo é tudo o que você precisa. Vanessa,